amam e discernem e são generosas, mesmo que não tenham nada para compartilhar. Esses são filhos do reino. Aí tem uma terceira coisa para você anotar já agora. Terceira, o mais rápido possível, é crer. Quem é um juiz de perversos pensamentos é todo aquele que crê na seletividade dos mandamentos absolutos, como eu li nos versos 10 e 11. Não matarás, não adulterarás, 10 mandamentos. Aquele que se torna um juiz de perversos pensamentos é o que faz acepção de pessoas. E o que faz acepção de pessoas é aquele que pensa que a lei de Deus pode ser escolhida conforme o meu gosto, no cardápio das minhas preferências. Mas não. Antes de ser por qualquer coisa, não cobiçarás, é porque é do meu próximo. Não adulterarás, é porque será contra alguém. Ou até só é adultério quando são duas pessoas, quando uma delas não deveria, pelo menos, ou duas que não deveriam, não são dois livres, esses não adulteram. Mas, do ponto de vista dessa família, moral, tradição e propriedade, adultério é uma das coisas mais graves. Mas Tiago diz, olha, está em equivalência com a acepção de pessoas, porque você vai fazer acepção de pessoas. Você vai se julgar superior a qualquer um e vai dizer que você pode possuir quem você quiser, você está se dando direitos superiores. Então, quem se torna um juiz tomado de perversos pensamentos é aquele que olha com seletividade os mandamentos absolutos. Por quê? Porque os mandamentos absolutos se resumem numa só coisa: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E isso, em sendo praticado como lei da consciência, lei da liberdade, faz a gente buscar todo dia, toda hora, num esforço de autopercepção, de não acomodação relacional, buscar dignificar, justificar, afirmar, acolher o meu próximo, que eu posso acolher, ajudar, estender a mão e salvar. Se eu puder, eu tenho e devo fazer. Porque é nisso que se resumem todos os mandamentos. Não são 10, é um. Amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu não faço acepção do meu braço, da minha perna, de nada. Eu me gosto inteiro. E o meu próximo é a extensão de mim. É o que os mandamentos absolutos dizem. E se você crê que Deus é Deus, não brinque disso, como Tiago disse, meus amados irmãos, o que é isso? Essa fé em Jesus que divide, que facciona, que julga, que despreza, que ao invés de querer ganhar, quer dividir, quer separar, saiam disso. A quarta coisa que eu quero que você guarde, que você anote, é essa que está aí, solta. Para não ter um coração tomado de perversos pensamentos, eu preciso praticar o que eu encontro aqui, entre os versos 10 e 13, para eu não ficar daquele jeito. Olha só, a primeira coisa, se eu não quero me tornar assim, se eu quero ser salvo disso aí, a primeira coisa é a seguinte: só é possível que a gente vá crescendo para além do juízo, da perversidade e da acepção de pessoas, se nós andarmos na graça, que é favor imerecido de Deus para comigo, unilateralmente. Perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo os pecados do meu próximo. Eu sou perdoado por ele, ele me perdoa, ele me amou primeiro. Meu arrependimento já é graça dele me provocando. Tudo é graça. E aí, se eu ando na graça, eu sei que eu fui atingido por esse amor que me transformou.
eu me torno um ser que só anda no software da graça de Deus. Só enxerga com graça, só julga com graça, com misericórdia. Somente andando na graça, que é a lei da liberdade. Como ele afirma no verso 12, falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Lei da liberdade. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Agora, odiar não é lícito. Fazer acepção de pessoas não é lícito. Condenar pessoas em nome de Deus é pecado. E fazer convocações do povo de Deus em nome de Jesus para se arregimentar no espírito da maldade, do ódio, da conspiração, é blasfêmia contra a graça de Deus, contra a lei da liberdade, contra a verdade de Cristo Jesus. Se você não andar na graça, não adianta. Se você for discípulo de Moisés, você vai tacar pedras. Se você for discípulo de Davi, você ainda vai cortar prepúcios. Não adianta. Se você for discípulo de Abraão, você vai querer cumprir a promessa de Deus através de uma concubina. Se você for um Jacó, você vai ter filhos abençoados para o futuro. Porque no presente, praticamente todos eles cometerão iniquidade, farão acepção de pessoas e viverão uns contra os outros e se odiarão de maneira fratricida. Só na graça, só vivendo e transferindo perdão, recebendo perdão e transferindo perdão, recebendo poder do Espírito Santo e praticando o poder do Espírito Santo. O poder que se está buscando agora é poder político, é poder de tirania, é poder de militarização, é poder da carne, é poder da perversidade, é poder da teocracia maligna. Mas não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Guardem as minhas palavras para o dia e para a hora certa. Elas não cairão jamais. E a segunda coisa, se você quer se livrar de se tornar um juiz tomado de perversos pensamentos, olha o que o verso 13 diz: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Cara, isso é muito sério. É muito sério. E tem mais. Mentira. Filhos do pai da mentira, repercutindo o engano. Essa era é chamada de pós-verdade. Mas existem aqueles que fazem dessa era a era da mentira. Porque não tem nenhum compromisso com a verdade. São totalmente incautos ou vendáveis, venais. Na direção em que o vento estiver soprando, eles irão. E vão como já foram. Eu não estou profetizando, eu estou só me lembrando de como as coisas sempre foram. Enquanto vocês chamarem de evangelho e de homem de Deus, gente assim, nós vamos estar andando na direção do mesmo e trágico abismo. Somente praticando a misericórdia se vence esse juízo, que antes de ser um juízo sobre nós, é um juízo que já cai sobre nós, porque a gente se tornou perverso. A gente desenvolveu pensamentos malignos.
A gente pensa não preocupado com a verdade, mas com o que pode derrubar, o que pode vencer, o que pode ganhar, o que pode fazer pessoas se desencantarem. É assim que se pensa. Não se tem o menor critério de verdade a respeito de nada. Olha, essa é boa, joga lá, essa é legal, vai criar uma dúvida. Meu Deus, eu sei como eles funcionam. E o compromisso não é com verdade. Na maioria das vezes, a verdade é espanada. Não, 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 isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Isso só fortalece a eles. Pode ser uma verdade, mas só fortalece a eles. Sejam eles quem eles forem, eu não sei quem eles são. Eu tento conhecê-los e não os conheço. Conheço todo mundo e não encontro nenhum deles. Eles só podem habitar um mundo paralelo. É tão conspiração fantasiosa quanto fantasiosa é o planejamento que os constitui, sem a gente saber nem quem eles são. Agora, o preço de viver assim é juízo, é viver em engano próprio, do lado errado da vida, da existência, da história, defendendo perversidades, malignidades, maldades de todo tipo, praticadas em nome de Deus, para a glória de Deus, para a vitória da igreja na terra. E aí eles vão se tornando maus, perversos, perdem o sentido espiritual das coisas, se tornam malignos e manipuladores, e te dizem aquilo que vai te assombrar, mas que não tem nada a ver com qualquer coisa que possa sequer acontecer, a não ser o mal que eles estão realizando, enquanto dizem que é para proibir a chegada de um outro mal maior do que o mal que eles representam, porque eles têm representado a natureza do mal como eu nunca vi antes nesse país, nunca vi, nunca li em história nenhuma, em tempos de democracia, algo tão feio, horroroso e perverso, abençoado pela Igreja de Deus em nome de Cristo. Agora, quem vai e entra nessa, fique sabendo, a misericórdia que vai vencer no fim de tudo. E aí, se você tiver desenvolvido uma mente com perversos pensamentos, julgando próximo, se tornando um desses seres supremacistas, com ódio da vida, do mundo e dos diferentes, o juízo já está plantado na tua cabeça. Já está. É o Evangelho que está me garantindo isso. Já está. É por isso que eu não guardo dentro de mim mágoa de ninguém. Todo mundo que me odeia, em mim não encontra eco, eu perdoo. Eu me limpo, eu durmo sem sujeira. Toda noite, mas tem sido um sofrimento. Abrir os olhos e ver a tristeza do que os crentes estão fazendo, apoiando uma coisa que parece mais com Nero, com Calígula, com um demente no poder, com alguma coisa louca. E você vê os representantes deles são igualmente gente estranha, que vai ficando tomada de demência. Eu vejo os representantes cristãos desse pacotão de maldades e vejo como eles vão ficando ininteligentes, incapazes de um julgamento isento, limpo, sincero, verdadeiro. Isso tudo foi embora. Ficou só o perverso pensamento, que é filho do pai da mentira. Jesus, eu estou aqui entregando essa palavra do Evangelho, sabendo que tem muita gente que vai me odiar, mas eu não me preocupo. Eu peço que tu, Espírito Santo, uses essa palavra e comovas e constranjas e acordes mentes, percepções,
sentimentos, emoções, olhares, que tu realizes o retirar do véu, da cegueira, da tapadeira que foi colocada na consciência desses irmãos e irmãs. Por favor, Jesus, eu te imploro na minha fraqueza que o Espírito Santo faça isso. Em teu nome. Amém e amém.